abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no livro do profeta Ageu. E eu gostaria de iniciar hoje com vocês, nesse mês de dezembro, uma série de mensagens sobre prepare-se para 2024. Está preparado aí para o ano que está chegando? Cheio de expectativas para o ano de 2024? Espero que sim, meu amado irmão. Livro do profeta Ageu é o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. São os 3 últimos profetas do Antigo Testamento. Eles são contemporâneos de Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles estão ali vivendo na mesma situação, na mesma cidade, e tem uma expressão nesse livro, um verbo nesse livro que aparece 4 vezes. Livro do profeta Ageu, no capítulo 1, versículo 5. É um livro pequenininho, tem 2 capítulos, mas é um livro poderosíssimo. Infelizmente, o livro dos profetas, e principalmente dos profetas menores, é bem negligenciado pela igreja. A leitura, a meditação desses textos geralmente é bem deixado de lado pela igreja. Mas não abandone os profetas. Os profetas são extraordinários, né? Eles têm uma mensagem fantástica. São homens de uma fibra espiritual muito densa, viu? São homens cheios do Espírito Santo. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Eu vou passear com ele, com você. Olha só o versículo 5 comigo e deixe sua Bíblia aberta nesse texto. Agora, assim diz o Senhor dos exércitos: vejam ou considerai. Esse é o verbo que aparece 4 vezes nesse livro. Vejam onde os seus caminhos os levaram, ou considerai em vossos caminhos. Esse é o chamado do profeta Ageu, é o chamado do próprio Deus. Por isso que o texto inicia dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Isso é o Senhor que é o Criador, é o dono de tudo, de todos os exércitos dos céus, da terra. É o Senhor de tudo que existe. E Ele está dizendo: considerai. Deus chama a nação de Israel a considerar, a pensar, a rever, a analisar a sua vida, aonde, em qual ponto que eles chegaram. E estamos sempre no final de ano, como estamos agora, dezembro chegando. É natural que as pessoas dêem uma olhada para o ano, né? Todo mundo geralmente faz isso, mas infelizmente a maioria das pessoas faz isso de uma maneira muito simplista, muito superficial, ok? Eles pensam em alguns eventos que aconteceram no ano e acabou. Passam para o ano seguinte, passam por uma etapa da vida seguinte, e sem uma avaliação profunda, verdadeira, que demore algum tempo, alguns dias, às vezes até semanas, e que analise com sinceridade e franqueza o seu próprio coração, que analise sua vida à luz da verdade. Muito pouca gente faz isso. Eu não sei quantas pessoas você conhece que de verdade façam uma avaliação profunda, sincera da vida, e não apenas de um ano, mas às vezes de etapas da vida. Às vezes a nossa vida tem ciclos e a gente passa por etapas, e alguns eventos fecham e abrem etapas na nossa vida, e a gente precisa parar nesses momentos de forma especial. Não que não devemos fazer isso diariamente ou semanalmente, mas nesses momentos de forma especial você deve parar e analisar a sua vida e pensar: olha, como eu estou vivendo? Fazer uma análise, uma averiguação, uma avaliação de fato de como tem sido a jornada, a etapa, o ano que você está acabando de passar. E Deus faz isso. Lembra, depois daquela etapa da vida de Jó, Deus chama Jó e conversa com Jó e analisa o que aconteceu com Jó. Assim Moisés faz no livro de Deuteronômio. Nós passamos uma etapa, ok? 40 anos no deserto, agora nós vamos entrar na
terra prometida. Ele faz uma análise de todos esses 40 anos e da saída do povo de Israel do Egito no livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é essa reflexão, esse parar para pensar no que passamos. Por isso que 3 palavras resumem o livro de Deuteronômio, ok? Recorda, obedece e cuidado. Recorda o que passou, obedeça a palavra de Deus e cuidado, porque grandes bênçãos virão, mas grandes desafios acompanharão essas bênçãos. Então o livro de Deuteronômio ele se resume nessa reflexão, e isso é tão importante, irmãos. Neemias faz essa reflexão, e Neemias é contemporâneo aqui do profeta Ageu. É uma situação bem difícil que nós estamos vendo no livro. O povo de Israel passa 70 anos no cativeiro babilônico. É o pior momento em 1000 anos da nação de Israel. É o pior momento do cativeiro. Eles estão sendo levados para a Babilônia porque desobedeceram ao Senhor, ok? Porque eles desobedeceram ao Senhor. Então eles estão sendo levados para a Babilônia. Depois de 70 anos eles retornam para Israel. Eles retornam para Jerusalém, para a nação de Israel. E é exatamente esse momento que o profeta Ageu, Zacarias e Malaquias estão vivendo, junto com Esdras, Neemias, enfim, esses homens que estão no final do Antigo Testamento, antes de entrar no período interbíblico, que vão passar aí 400 anos antes da chegada do nascimento do nosso Senhor. Então há uma necessidade de reflexão. Eles saem do exílio, chegam na terra sem reflexão praticamente nenhuma do que eles fizeram, do que eles viveram. Por que nós fomos parar no exílio? Como nós chegamos a esse ponto? Como nós chegamos ao pior ponto da nossa vida, da nossa história como nação? Eles não perguntaram isso, eles não refletiram sobre isso. Há uma pobreza de reflexão na nação de Israel. Então eles começam simplesmente a viver e tocar a vida, e eles começam a fazer um monte de coisa errada. Geralmente é isso que acontece com as pessoas. Elas vão passando de ano a ano, de etapa em etapa na vida, sem uma reflexão verdadeira. Elas simplesmente repetem pecados, elas simplesmente repetem erros, elas continuam vivendo a mesma vida, sendo as mesmas pessoas, sem nenhuma mudança. Nem as questões boas, nem as ruins mudaram absolutamente nada em suas vidas. Elas simplesmente vão tocando ano a ano em suas vidas. Mas o livro mostra a fidelidade de Deus, o livro mostra a bondade, a misericórdia de Deus. E aqui tem uma aplicação para mim e para você, né? 2023, e todo ano é assim. Foram anos de bênção, foi um ano que Deus derramou bênçãos em nossas vidas, foi um ano de certas conquistas, foi um ano de lutas também, né? Coisas que você não pensou que jamais ia passar nesse ano. De repente você estava lá, você enfrentando, passando lutas, desafios. Então a vida é assim, e o cristão, você cristão, não é diferente. A gente também está na mesma situação, passando lutas, e tem vitórias, caiu, levantou, teve doente, enfrentou situações difíceis, dentro e fora de casa, enfim, todos nós passamos por esses momentos. Mas o que nós precisamos focar é na grande fidelidade de Deus, na grande misericórdia de Deus para conosco. E o livro então nos ensina a fazer essa reflexão da bondade de Deus, da generosidade e misericórdia de Deus, que os trouxe de volta para a terra. Eles estavam, todos os povos que estavam ao seu redor, todos os povos que estavam ali, que eram vizinhos da nação de Israel, faziam fronteira com Israel, todos aqueles povos foram extintos naquele momento. Todos os povos acabaram, nenhum deles existiu depois do cativeiro, ok? Os filisteus, moabitas, assírios, todos eles foram destruídos ali, ok? Nenhum viveu, só Israel sobrou, e até hoje está Israel aí, né? Você vê a misericórdia de Deus, a graça de Deus se apresentando. Então, quando nós chegamos ao final de ano, chegamos com alegria, chegamos com contentamento, chegamos em adoração e louvor, apesar das lutas, apesar das dificuldades, mas chegamos gratos a Deus pela sua fidelidade e o presente de um novo ano, o presente que Deus nos dá
de podermos estar em 2024, entrar em um novo ano, novas oportunidades, uma nova atitude podemos ter no ano que vem, olhar para trás e falar: eu não vou reproduzir os mesmos erros, não vou agir da mesma maneira, não vou fazer as mesmas escolhas, né? Vou trilhar um caminho diferente. Então o livro chama o povo de Israel a uma reflexão séria e profunda, coisa que hoje em dia as pessoas pouco querem fazer. Sabe o que o pessoal gosta? Sinceramente, o pessoal gosta disso aqui. Olha, eu quero declarar que o ano de 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. E o pessoal, glória a Deus, aleluia, e o povo se espalha, né? Eu profetizo que em 2024, o pessoal gosta dessas bobagens, o pessoal gosta dessas místicas, né? Mas olha o princípio do livro aqui, para mim e para você. Não são palavras pronunciadas, não, você tem que ter fé, fé é obediência, querido, fé é obediência, fé é fidelidade, fé é você andar no caminho do Senhor, fé é você seguir os princípios da palavra de Deus. E o texto do primeiro capítulo é extremamente profundo, e ele vai chamar a gente a uma séria reflexão. Olha comigo o texto sagrado, versículo 1: no segundo ano do reinado de Dario, que era o rei que conquistou todos os reinos anteriores a ele, no sexto mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá. Aí você tem o governador, e a Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote. Então você tem a liderança política e religiosa reunida, e a palavra de Deus vem para eles e para todo o povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo afirma, olha o que o povo está dizendo: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? É a pergunta de Deus para o sacerdote, para o governador e para todo o povo. E aqui nós temos o princípio de Deus. Deus não é politicamente correto. A gente é politicamente correto. A gente vê alguma coisa errada, o que a gente faz? Não diz nada. Não, eu não concordo com isso, mas eu também não falo nada, porque eu não quero ter antipatia com ninguém. A gente está nessa época, ok? Antigamente as pessoas eram mais incisivas, elas viam um erro, elas apontavam aquilo está errado e pronto, acabou, ok? Mas hoje no politicamente correto, onde as pessoas querem, na maioria das vezes, ficar bem com todo mundo, a pessoa vê os erros e não diz absolutamente nada. Eu quero te dizer, meu amado irmão, com muito amor, que o nosso Senhor, quando Ele vê você cometendo algum pecado, Ele vai dizer isso para você. Deus não é politicamente correto. Deus não vai chegar para você e dizer: não, olha, não, tudo bem, olha, deixa isso para lá. Não, Deus vai chegar para você e dizer: você está errado. Você está errado. Você não pode agir assim. Você não pode andar assim. Isso não é a luz. Isso não são os princípios da minha palavra. Você anda aqui no caminho, ok? Deus, Ele não é o politicamente correto. Ele vai denunciar o pecado, Ele vai denunciar o erro, Ele vai dizer: olha, não façam isso não está correto. E daqui é algo que a gente precisa aprender com Deus, irmão. Nós precisamos falar a verdade em amor. Como diz Paulo em Efésios, nós podemos falar a verdade e devemos sempre falar a verdade. E é o amor verdadeiro, Ele nunca vai esconder a verdade. Então, quando alguém estiver do nosso lado e estiver errado, você com muito amor diga para ele: olha, você infelizmente está errado. E você não pode agir assim, porque essa não é a vontade de Deus para você. E ainda que você tenha que ser firme, você precisa dizer isso para as pessoas. Por quê? Porque você deve andar na luz. Meu amado irmão, isso é tão importante. Isso é tão importante. Tem uma igreja muito amada, e eles estavam numa situação ruim. No meio do ano vieram me procurar. E eu cheguei para eles: amados irmãos, vocês estão errados aqui. A liderança da igreja me chamou.
e pediu um conselho para mim. Eu cheguei e falei para eles: olha, vocês estão errados aqui, vocês estão andando errado assim. Esse não é o caminho que vocês devem dar, não façam isso, corrijam isso. Agora, encontrei eles a semana retrasada, semana passada, e os irmãos, os presbíteros da igreja chegaram: pastor, que bênção você ter falado aquilo para a gente. Como foi importante aquilo foi saúde para aquela igreja. A igreja inteirinha foi abençoada porque você disse aquilo para a gente. Corrigiu a gente, norteou a gente, esclareceu os pontos. Diz que nós não podemos fazer assim, mas que nós devemos fazer assim. Obrigado, pastor, porque você orientou a gente. Meus irmãos, isso é tão importante. Quando a gente ama uma pessoa, a gente estraga para estar errado. Então, Deus ama o povo de Israel e vai dizer para eles: vocês não podem viver assim, vocês não podem agir assim, ok? E Israel foi para o cativeiro justamente porque tinham abandonado o culto ao Senhor, o templo do Senhor, tinham abandonado a palavra de Deus, tinham abandonado o próprio Deus. E eu acho lindo esse texto que conta exatamente esse final aí. É triste, mas conta o final antes do povo ir para o cativeiro e por que o povo foi para o cativeiro. Diz assim: o Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Deus envia os profetas, Deus envia os pregadores para anunciar a palavra de Deus, porque Deus tinha compaixão deles. Deus os chamou ao arrependimento por séculos, porque tinha compaixão deles. A gente às vezes pensa que quando alguém está como Deus aqui, não agindo politicamente correto, essa pessoa não gosta de mim. Não, é o contrário. É porque essa pessoa te ama, por isso que ela está dizendo para o céu: você não pode andar desse jeito. Meus irmãos, isso é tão importante. E Deus faz exatamente isso. Eles, porém, qual foi a resposta do povo de Israel? Zombaram dos mensageiros, desprezaram as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. Está vendo? Eles estão agindo contra aquelas pessoas que estão sendo enviadas por Deus, mas não estão fazendo contra aquelas pessoas, estão fazendo contra o Deus que enviou aquelas pessoas, contra o Senhor da glória, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Esse texto está lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15 e 16. Então foi esse o motivo pelo qual o povo de Israel foi para o cativeiro, porque eles zombaram da palavra de Deus, eles zombaram do culto ao Senhor, eles zombaram da oração, da adoração, de uma vida para a glória de Deus. Eles abandonaram isso e se entregaram à imoralidade, se entregaram à idolatria, se entregaram à injustiça, e isso os levou a quase a extinção, a destruição. A cidade foi queimada, o templo foi destruído, as muralhas da cidade foram jogadas no chão, as casas, os bens das pessoas, tudo foi roubado e o resto que ficou foi consumido a fogo. Destruição completa de Jerusalém. O profeta Isaías alertou sobre isso, Jeremias alertou sobre isso, Ezequiel alertou sobre isso. Todos os profetas que vieram antes disseram: Deus vai punir vocês se vocês não se arrependerem. E aqui está o povo de Israel, nessa situação, voltando para essa cidade queimada, destruída pela misericórdia de Deus, e agora eles têm a chance de recomeçar. Mas o que eles estão fazendo? Não chegou a hora. O que eles disseram no versículo? Não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor, mas enquanto isso vocês vivem em casas com fino acabamento. Aí Deus falou: opa, vocês não estão voltando ao mesmo erro que vocês cometeram e que levou vocês a ir para o cativeiro? Eu vim aqui, fala para esse povo, chama os líderes dele, chama os responsáveis, chama o povo e diz que eu não vou aceitar isso deles de forma alguma. O povo de Israel está repetindo os mesmos pecados que os conduziu à destruição, que os levou para o cativeiro. Eles estão fazendo a mesma coisa. Eles viram seus pais fazendo isso, eles ouviram as histórias dos seus pais. 70 anos passaram, agora
fazendo a mesma coisa. Você já se pegou fazendo assim? Olha, meu avô, meu pai, minha mãe, minha avó, meus tios, rapaz, todo mundo viveu esse negócio. E agora está você fazendo a mesma coisa. Não é possível um negócio desse. Não faz sentido um negócio desse. Como é que você está vendo as pessoas da sua família, são próximos, pessoas em quem você ama, que você conheceu desde pequeno? Você vê essas pessoas cometendo pecados e erros recorrentes, repetitivos, e você vai fazer o mesmo? Como assim? Não! Você tem que viver uma nova vida. Você é um cristão, você tem a luz da palavra de Deus, você tem a presença de Deus, você tem o Espírito de Deus, você tem pastor que está aqui pregando o Evangelho para você. Você vai repetir as mesmas coisas. Não é possível que você vai fazer um negócio desse. E Deus está te dando uma oportunidade. 2024 está chegando. Por que é que você não abandona tudo isso? Deixa esse perdão em 2023 e vai viver uma vida de santidade para a glória de Deus em 2024 e diante. Não é verdade? Não é a oportunidade que Deus nos dá de arrependimento verdadeiro. Eu lembro que era pequeno, estava naquelas festas de família de final de ano, e de repente eu vi um monte de gente chorando. Na casa da minha avó, um monte de gente orando, um aqui, outro ali e tal. E aí eu tinha um adulto do meu lado, assim, não lembro quem era o adulto. Mas por que esse pessoal está chorando? Não é momento de alegria, um novo ano e tal. Não deixa, são coisas deles. Depois eu entendi. Eles estão chorando suas frustrações, seus pecados, suas culpas, suas quedas, seus desastres. Eles estão chorando seus pecados, mas a vida deles continua a mesma. Continua a mesma vida. Alguém mudou? Não. Piorou? Sim. E você? Você, cristão, como é que vai viver esse ano? O que você vai fazer? Está vendo que há reflexão assim? Quantas pessoas você conhece que fazem essa reflexão? Você faria essa reflexão que você está fazendo agora à noite, diante da palavra de Deus, sozinho em casa? Está vendo a importância de você estar no culto? A importância de você estar olhando o texto bíblico com cuidado? É de você olhar para dentro de você. É você analisar a história da sua vida, da sua família, e dizer: Deus, eu posso não viver isso de novo. Olha o versículo 5 comigo. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Essa frase é muito importante. Considerai os vossos caminhos. Esse é o verbo que tanto o texto repete. Ele vai repetir no versículo 5, ele vai repetir no versículo 7, ele vai repetir no capítulo 2, versículo 15, depois no capítulo 2, versículo 18. 4 vezes esse texto se repete: vejam onde os seus caminhos os levaram. E aí Deus ajuda eles nessa reflexão. Versículo 6: vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em uma bolsa furada. Não há satisfação. Não há satisfação sem Deus. Você pode trabalhar, você pode comprar, você pode vender, você pode almoçar e encher a barriga, você pode comprar roupa nova, você pode comprar sonhos, você pode conquistar sonhos na sua vida, você pode ter coisas, mas haverá uma insatisfação na sua alma. Uma insatisfação na sua alma. Aquela série The Crown, a coroa, né, a rainha lá da Inglaterra, aquela família, gente, que vergonha aquilo. E aquele povo se diz evangélico, né? Aquilo é um bando de religiosos. E o pior, né? Religiosos evangélicos. Aí a coisa fica pior ainda. A imoralidade, e daí por diante, está tudo lá. Aquela gente tem dinheiro.
sai de um país para o outro assim, pega um jatinho, compra anel de ouro, cravejado de diamantes, coisa de milhões de libras, milhões de dólares, único anel, joias, riquezas, a comida mais fina. E essa gente não tem satisfação alguma, são depressivos, são pessoas enlouquecidas, umas pessoas desequilibradas, uma coisa ridícula, horrível, a vida daquela gente. É interessante. Saiu uma pesquisa agora, meses atrás. Você sabia que o Brasil é o país mais depressivo da América do Sul, da América Latina? O Brasil é o país mais depressivo de todos os países da América Latina para cá, e um dos mais depressivos do mundo. Ah, mas nós somos um povo tão alegre. É mesmo? Conta para mim de novo. Será que é isso mesmo? É um povo que festeja, é um povo que canta, é um povo que bebe, é um povo que farreia, é um povo que vai... mas é um povo depressivo. Na realidade, esse excesso de entretenimento é como se fosse uma medicação tentando mascarar a dor da alma. A gente tem que viver uma festa contínua, a gente precisa viver um entretenimento contínuo, uma diversão contínua. Beber, tem que beber. O povo não pode reunir que bebe. Opa! Isso só mascara uma coisa, que a alma está profundamente triste. A alma está totalmente tomada de tristeza, de depressão, de angústia, de insatisfação. Deixa eu te dizer uma coisa, cristão. Se Deus não for a sua satisfação, você sempre será infeliz e um idólatra, porque todas as coisas que você tentar buscar nela satisfação vai se tornar um ídolo na sua vida. O dinheiro, o sexo, o entretenimento, os prazeres, um sonho, uma conquista, seja lá o que for. Aquilo que é bom se torna um ídolo na sua vida. Se torna um ídolo na sua vida. Porque Deus não é a satisfação. Você come, não se farta. Você veste, não se esquenta. Nada satisfaz. Tudo deixa a alma vazia. Por mais que você consuma, há uma cultura do consumo, mas a alma está varrida da presença de Deus. A saída não é essa. A saída é você encontrar em Deus a satisfação da sua vida. E quando Deus é a satisfação da nossa vida, quando o amor de Deus enche o nosso coração, às vezes você não vai ter aquele sonho, às vezes você não vai ter aquela conquista, mas sua alma estará em paz diante de Deus, seu coração estará cheio da alegria do Senhor, farto da glória da presença grandiosa do nosso Deus. Por isso que Paulo na prisão vai dizer: alegrai-vos no Senhor, novamente digo, alegrai-vos. Em tudo dai graças, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por quê? Porque Ele está satisfeito em Deus. Deus é a satisfação do seu coração. Deus é a satisfação da sua alma. Nós vivemos no meio de um povo depressivo. Cada vez aumenta mais o número de pessoas consumindo medicações antidepressivas. Por quê? Temos um mundo cada vez mais longe de Deus, sem a satisfação em Deus. Não sabe fazer com problemas, com angústias, com necessidades, com sofrimento. É um mundo, uma cultura psicologizada. Precisa de medicações, precisa de anestésicos para poder ver se baixa o nível de tensão da alma. Isso não adianta, meus irmãos. Nós precisamos estar satisfeitos em Deus. Ele precisa ser seu tudo em tudo, ser seu tudo em todos. Ele precisa ser a sua satisfação. As outras coisas podem completar uma alegria que você já encontrou em Cristo Jesus, o seu bom Senhor. Amém? Versículo 7.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Novamente, considerai os vossos caminhos. Agora a gente chegou no ponto-chave do texto, versículo 8 e 9. Aqui está a mensagem central. Na realidade, esse capítulo 1 é um quiasmo, né? Ele vem com uma estrutura literária que é muito usada no Antigo Testamento e também no Novo, onde o centro da mensagem não está no final, o ápice da mensagem não está no final, mas no centro do texto, ok? E o texto então vai dizer, versículo 8: subam ao monte e tragam madeira, construam a minha casa, para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Quem planeja a vida assim? Veja o ponto do texto. Vocês foram para o cativeiro, vocês foram desterrados, vocês viram essa cidade ser queimada, vocês sofreram terrivelmente. Por quê? Porque vocês abandonaram a minha palavra, o culto, a adoração, o serviço ao Senhor. E agora vocês estão tendo o privilégio de voltar, mas vocês estão deixando a casa do Senhor de lado. E isso não satisfaz vocês. Por mais que vocês tenham casas com fino acabamento, a alma de vocês está seca. Qual é o mandato de Deus? Valorizem a minha presença, construam essa casa. No templo aconteciam 2 cultos por dia, no templo aconteciam as orações, no templo acontecia a adoração, no templo acontecia a leitura da palavra, no templo aconteciam os sacrifícios, onde cada um deles apontava para Jesus. No templo aconteciam as ofertas, a alegria, a declaração de amor a Deus, a gratidão ao Senhor, os dízimos, ofertas, tudo como expressão de louvor a Deus acontecia no templo. Eles tinham abandonado tudo isso, eles tinham deixado tudo isso. O templo estava em ruínas. Tinha culto? Não, como é que tem culto? O templo está em ruínas. Tem oração, tem adoração, os sacrifícios, enfim, tudo isso está prejudicado. Por quê? Porque eles estão preocupados, cada um, com a sua própria casa, em que sua casa tem finos acabamentos, mas a presença de Deus está sendo negligenciada. Meu irmão, e aqui está um princípio para a minha vida e a sua vida. A nossa vida, a vida cristã, ela se inicia, ela reverdece, ela floresce da presença de Deus. É pecado ter casa com fino acabamento? Não, meu irmão, não é pecado ter casa com fino acabamento. O pecado é quando você deixa Deus. É quando aquilo que acontece no templo ficou para trás na sua vida, quando a adoração ficou para trás, quando a oração está em ruínas na sua vida, quando a palavra de Deus foi esquecida, quando o culto para você não é significativo, não é importante. Entende isso, meu irmão? É isso que coloca você na rota da destruição da sua vida espiritual, e não apenas a destruição da sua vida espiritual, porque deixa eu te dizer, quando a vida espiritual do cristão destrói, cai, todo o demais desmorona. A queda não começa por perder dinheiro ou ganhar dinheiro, fazer um bom ou não negócio. A ruína lá no Éden se deu quando eles se esconderam de Deus. Ali a morte já estava, a morte já operou sobre eles ali. A ruína, meus irmãos, está no fato de abandonarmos a Deus, de que nossa vida de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, de serviço a Deus, caiu. E mais importante são as outras coisas. Mais importante é o fim do acabamento, o entretenimento, a diversão, o descanso, enfim, tudo que a gente tem para fazer. E a gente diz: eu não tenho tempo, ou eu não tenho mais vontade, ou eu não tenho mais saúde. A gente tem saúde para fazer tanta coisa. A gente tem saúde para fazer tanta coisa. Tão empolgado para fazer tanta coisa. Mas para aquilo que é santo, sagrado, às vezes a gente não tem tanto ânimo assim. E a nossa alma fica seca.
Às vezes a nossa casa tem fim de acabamento, mas o nosso espírito secou diante de Deus. E você não pode mais viver assim, amigo. Deus não quer você mais assim. Por isso Ele está te chamando, voltem, reconstruam a minha casa, reconstrói a tua vida espiritual, reconstrói a tua vida de leitura da palavra, de obediência, de oração. E quando isso estiver ajustado, quando aquilo que pertence ao Senhor estiver posto no lugar, estiver ordenado e ornamentado, quando a sua vida espiritual estiver em ordem, todo o demais acompanhará isso. Todo o demais vai acompanhar isso. A bênção de Deus vai estar em todo o demais. É desse livro, provavelmente, que Jesus tira Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque olha o versículo 9. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, o Senhor, o dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Declara o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupam com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu retém o orvalho, a terra deixou de dar seu fruto, nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo o que a terra produz, bem como os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Geralmente no final do ano as pessoas querem fazer uma campanha para a bênção do ano que vem, né? 7 dias para você ser abençoado, semeando 7 dias ou 12 dias para colher 12 meses. Geralmente essa perspectiva. A Bíblia não manda você fazer campanha nenhuma. A Bíblia manda uma coisa: ajusta a sua vida espiritual, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Olha aí, aqui está o texto, vai ser acrescentado a você. Você não tem que se preocupar com a questão financeira, você não tem que se preocupar primeiro com essas questões de dinheiro, não, nada disso. Você tem que colocar os pingos nos is. E a parte mais importante da sua vida, o seu relacionamento com Deus. Toda a sua vida depende disso. Toda a sua vida depende disso. O seu casamento depende disso. O seu trabalho depende disso. O relacionamento com os seus filhos depende disso. O seu relacionamento com você, com o seu passado, com as dificuldades do presente, com os desafios que vêm. Tudo depende do seu relacionamento com Deus. Tudo. Se o seu relacionamento com Deus não está bom, não adianta a campanha. Você pode beber óleo, você pode fazer campanha, você pode se arrastar atrás de todas essas coisas inúteis. A Bíblia só te manda uma coisa: edifica a sua vida espiritual, reconstrói o templo da tua vida, reconstrói o templo espiritual da tua vida, e o demais, Deus vai estender a mão e vai te abençoar. E é interessante que é o próprio Deus que está castigando o povo, não é o diabo. Não adianta fazer a campanha da bolsa furada. Nossa, a gente está botando o dinheiro, o salário em bolsa furada. A campanha do remendo, do arremendo, porque é um arremendo um negócio desse. É um arremendo, o negócio desse é um arremendo. A campanha do arremendo, vamos arremendar as bolsas furadas. Ficou ridículo, mas é isso que o povo faz. E o povo acredita numa inutilidade dessa. Sabe o que você faz? Olha aqui o texto. Procure o Senhor, busca o Senhor, leve a sério ao Senhor, levante novamente o altar do Senhor na sua vida, sirva ao Senhor com alegria, dedique-se na obra do Senhor. Sua vida de oração, de leitura da palavra, de vir aos cultos, é isso, esse é o ponto central, esse é o ponto chave. Sua alma será cheia da alegria do Senhor, da paz, da graça, do amor de Cristo. Deus vai abençoar seu trabalho, Deus vai abençoar
campanha, deixa de espiritismo, isso é macumba, isso não tem poder algum, gente. Isso é uma coisa inútil, isso não faz o mínimo sentido. Você não consegue abrir a Bíblia num texto bíblico, e dizer um negócio para mim: olha, isso aqui está fundamentado aqui, pastor. Olha, essa campanha, a oração está fundamentada aqui. Não existe isso. Meus irmãos, isso é besteira. O que nós precisamos é nos voltar de forma séria para a palavra de Deus. Essas bobagens o povo gosta. Mas refletir seriamente como está a sua vida espiritual, o povo corre. Se arrepender diante de Deus, se humilhar diante de Deus, e Deus, a minha vida de oração te alegrou esse ano? Tu viu o texto? Versículo 8. Para que eu, o Senhor, me alegre. Olha o texto aí. Para que eu, o Senhor, me alegre. Eu quero fazer projeto de vida 2024. Está lá, primeiro ponto do projeto de vida 2024. Eu quero alegrar o meu Deus em tudo que eu for e fizer. É isso o ponto. Esse é o ponto. O texto está dizendo: para que eu me alegre. Construa de novo a casa, para que eu me alegre, e nessa casa eu seja glorificado. Senhor, eu quero fazer tudo que vai alegrar o seu coração e seu. Em quem você entristeceu o Senhor esse ano? Em que você entristeceu o Espírito de Deus esse ano, meu irmão? Sua vida de oração alegrou a Deus? Sua vida de leitura da palavra, seu serviço ao Senhor alegrou ao Senhor? Sua dedicação, seu empenho, sua fidelidade a Deus, sua disposição de vir trabalhar, servir, arregaçar as mangas, cumprir a missão de pregar o Evangelho, alegrou a Deus isso? O Deus olhou e falou: opa, o que você está trazendo no final do ano diante de mim? Meus irmãos, isso é reflexão séria. Isso aqui é Deus jogando luz da sua verdade aos nossos corações. Primeiro ponto é alegrar Deus, não é alegrar você, não é me alegrar, é olharmos e dizer: Senhor, eu quero botar na minha agenda, em primeiro lugar, tudo aquilo que vai te alegrar. E se alguma coisa faltar aqui, que eu estou vendo que não alegra o teu coração, eu vou tirar do projeto de vida. Isso não pode estar na minha vida, porque não te alegra, e aquilo que não alegra a Deus, não glorifica a Deus. Aquilo que você faz, que não agrada a Deus, jamais vai glorificar a Deus. Quando você não alegrou ao Senhor, Ele não foi glorificado. Suas palavras, pensamentos, atitudes. E é aqui, irmão, que nós nos encontramos, diante da palavra de Deus, diante do Senhor. Às vezes nós queremos algo de Deus, mas nós não queremos obedecer a Deus. Às vezes eu quero algo bom de Deus, eu quero paz na minha família, pastor, mas você está disposto a deixar de ser agressivo? Isso é reflexão séria, isso é reflexão profunda. Porque, não, eu quero que orem por mim para que paz venha sobre a minha família. Não, mas você está disposto a mudar a sua vida, a agradar a Deus, a glorificar a Deus em sua casa? Isso é reflexão séria. O resto é espiritismo. É simplesmente aquelas manobras de fé que o pessoal quer fazer por aí, aqueles arremendos para de alguma forma enganar as pessoas e tentar motivar as pessoas a alguma coisa. Deus não manda o profeta Ezequiel ou o profeta Ageu profetizar qualquer coisa sobre o povo, dizendo: olha, gente, não. Deus está dizendo: olha, vocês estão em desobediência à minha palavra, vocês negligenciaram o templo, a vida espiritual de vocês, o negócio de vocês é ter casas com fim de acabamento, vocês abandonaram aquilo que é santo, que é sagrado, e por isso a alma de vocês secou. E eu estou trazendo disciplina sobre vocês. Vocês plantam e não colhem o que plantam. Aquilo que vocês trazem para casa, eu, Senhor, sopro.
Vocês colocaram dinheiro na bolsa, mas a bolsa está furada. E quem furou foi o Senhor. Não foi o diabo, não. Você não vê nenhum texto aqui dizendo que foi o diabo, que foi alguém, que você tem que precisar de oração forte. Não, é Deus te disciplinando. Sabe por quê? Porque Deus quer que você entenda que o mais importante na sua vida não é o dinheiro, não são bênçãos e conquistas. Elas são de Deus, todas elas. Mas que o mais importante na sua vida é a presença de Deus. O mais importante na sua vida cristã é a sua vida de oração, é a sua vida de leitura da palavra, de comunhão com Deus, é você participar dos cultos com o coração fervoroso e ardente diante do nosso Deus. É isso que de fato está em primeiro lugar para os nossos momentos. Que você, meu amado irmão, diante dessa reflexão tão poderosa que o próprio Deus leva o povo de Israel a fazer, possa refletir junto com o texto e dizer: Senhor, eu não te alegrei ensinando nesse ponto, mas eu não quero mais fazer isso. Eu quero de fato alegrar o Senhor, e eu só te glorifico quando eu alegro o seu coração, em palavras, em pensamentos, no meu temperamento, no meu caráter, nas minhas atitudes, nas minhas prioridades. É aqui, Senhor, que eu quero estar, vivendo para te agradar, para alegrar o teu coração e exaltar o teu nome. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos.